Falar de Natal é falar de cumprimento de profecias bíblicas. E eu leio então Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Geralmente nesse tempo a gente fala sobre o que está acontecendo, que é as comemorações natalinas, que é, vamos dizer, a nível mundial, e a gente agradece a Deus por esse tempo poder expor um pouco sobre a pessoa mais significativa, que é o centro do Natal, que é exatamente o Senhor Jesus. E falar de Natal, como disse, é falar de profecias bíblicas, o seu cumprimento, ao começar com a primeira predição que está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Nessa passagem está escrito que o prometido Salvador viria da raça humana através de uma mulher. E eu vou ler o que está escrito aqui. E esse Salvador prometido, chamado nesse texto como o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça de Satanás. Assim o diz. Deus falou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então fica claro e subentendido que o Senhor Jesus iria nascer da raça humana, descendência da mulher, iria esmagar a cabeça de Satanás. Isso tem um tom muito especial quando foi em o Novo Testamento, em Gálatas capítulo 4, verso de número 4, o apóstolo declara: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a maldição da lei. Nascido de mulher, São Paulo faz questão de ressaltar que Jesus nasceu de uma mulher, conforme estava predito na profecia do Velho Testamento. Bem, mas também nós temos que entender que esta mulher, o profeta Isaías, 700 anos, quase 800 anos antes de Cristo, ele fez uma declaração aqui no seu livro, no capítulo de número 7, mostrando que essa mulher teria que ser uma virgem. Eu vou ler Isaías capítulo número 7, o verso de número 14. Assim diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará o Emanuel. O Senhor daria um sinal. Que sinal é esse? Uma virgem iria conceber, iria dar à luz um filho, cujo nome seria Emanuel. Bem, muitas virgens, muitas moças existiam no primeiro século, e diz que centenas delas não quiseram se casar no pensamento de ser a escolhida para ser a mãe do Salvador prometido. Deus escolhe então uma jovem, uma virgem desposada com José, cujo nome era Maria. E assim aconteceu o nascimento de Jesus, e conforme vimos a anunciação no verso que lemos inicialmente, Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a profecia está tendo o seu cumprimento, que essa virgem iria conceber o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e no livro de Mateus disse que seria chamado Emanuel. Então, mostrando diretamente que a profecia se cumpre. Em um terceiro caso, terceira profecia cumprida aí, nós encontramos quanto à linhagem tribal, a tribo de onde Jesus Cristo veio. Isso a gente pode ver lá no livro de Gênesis, que é da tribo de Judá.
a profecia de Gênesis 49, verso de número 9, versos 9 e 10. Eu vou ler Jeremias 49, versos 9 e 10. Aqui Jacó estava abençoando os seus filhos. O princípio da bênção paterna está aqui. E no verso número 9, ele fala para Judá, e disse: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Que profecia linda, maravilhosa. Judá é leãozinho, e Jesus viria da tribo de Judá. Eis a razão pela qual no Apocalipse capítulo 4 está escrito que, capítulo 5, desculpe, que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é o leão da tribo de Judá. E nós encontramos na genealogia de Mateus que Jesus tem o direito ao trono, ela é da linhagem real. E ele então, ele é apresentado no Evangelho de São Mateus como o rei, então a figura de um leão é que aparece como representante de Jesus, como sendo esse rei. Viria então da linhagem de Judá. O próprio Jesus, em seu ministério, quando estava falando com a mulher samaritana, ele declarou: a salvação vem dos judeus. João 4, verso de número 22. Em um quinto caso, nós podemos perceber que tem outra profecia importante, que Jesus Cristo viria, então, da linhagem de Davi, então, filho de Davi, então, para ter o direito ao trono, conforme Deus prometeu a Davi, no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, segundo livro de Samuel, capítulo número 7, e vou ler 2 versos, o verso 12 e o 13. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Note, para sempre o trono do seu reino. Deus falava para Davi, e você sabe que Davi foi quem edificou a casa, mas o reino aqui referido seria um trono estabelecido para sempre. E Salomão já passou, mas vem o descendente de Davi, vem Jesus Cristo, que foi reconhecido ao entrar em Jerusalém. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E nós encontramos aqui, então, essa profecia, cujo cumprimento teve exatamente na vinda de nosso Senhor, e Deus fará com que esse reino seja reconhecido mundialmente no milênio, e será uma figura do reino eterno que adentrar-se-á toda a eternidade. Então, em um quinto caso, essa profecia com relação, em quarto caso, melhor dizendo, ao reinado eterno de Jesus Cristo. Mas também, por último, temos que lembrar que tem um lugar do nascimento, e o profeta Miqueias ecoa em capítulo 5, verso 2, apresentando onde Jesus Cristo nasceria. E tu, Belém, Efrata, não és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. A profecia que Jesus Cristo nasceria em Belém, e é Belém da Judéia. O que levou, então, a haver um decreto da parte de César Augusto, e todos iriam alistar-se sua própria cidade, e José foi com Maria para a cidade de Belém, por ser ele da casa e linhagem de Davi.
Tanto José como Maria eram da linhagem de Davi, eles eram primos de primeiro grau e eles se casaram e Jesus Cristo então tem direito ao trono tanto do lado de José, da linhagem de José, isso é provado na genealogia, como na linhagem de Maria. Ele tem direito ao trono, é filho de Davi, assim reconhecido. Então nós podemos refletir sobre o Natal, que o nascimento de Jesus não é o nascimento de uma criança qualquer, é alguém significativo que vem a este mundo. E foi provado pelas profecias. As profecias se cumpriram. As profecias que não se cumpriram ainda terão o seu tempo, o seu espaço. É só uma questão de tempo. E isso significa que a palavra de Deus não passa, passa o céu, passa a terra, mas ela permanece para sempre. E tudo aquilo que Deus fala sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a nossa vida com Ele, terá exatamente uma realidade futura, assim como é experimentado no presente por aqueles que nele creem. É importante cada pessoa considerar nesse Natal em que você está confiando. Você ler a palavra de Deus, você entende que Jesus é o cumprimento das santas profecias e você crê nele pela palavra do Evangelho, que veio essa boa nova para todo o povo, que Jesus Cristo, Salvador, o Senhor, nasceu? Bem, ele nasceu para que nós pudéssemos nascer para Deus. Ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de preparar para ir para o céu, para encontrar com o Pai. Ele é a representação máxima de Deus, ele revela o Pai, e ele chegou a declarar em uma sala lá em Jerusalém, em uma noite, na noite anterior à sua morte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Prezado, nesse momento reflita sobre o Jesus Cristo que veio. Não se apegue nas coisas que são envolvidas no Natal, nesse tempo apenas nas coisas, mas na pessoa, na essência, na realidade, cujo nome é Jesus Cristo, o Eterno.